Hoje nós vamos revisar sobre o conteúdo de República Velha, Primeira República também chamada. O que acontece? Ela foi dividida em dois períodos, República da Espada e República Oligarca. Em 15 de novembro de 1889, um grupo de civis militares, o fim de divergências entre esses grupos políticos. E aí, essa República da Espada, como ela aconteceu? Ela foi governada por militares. Primeiro assumiu o Marechal Deodoro da Fonseca e depois, Deodoro renunciou e aí quem assumiu foi Floriano Peixoto. Lembrando que a nossa primeira Constituição, a Constituição Republicana, tá certo? Ocorreu em 1891, durante o governo provisório de Deodoro, sendo essa Constituição Republicana, declarou que o executivo, a divisão dos poderes é executivo, legislativo e judiciário, separação entre igreja e Estado, e também que o voto somente para homens maiores de 21 anos e alfabetizados, lembrando que nessa época o voto era aberto, tá certo? E aí, a gente já passa a pensar, na segunda parte dessa república, na república oligárquica. Vocês sabiam que oligarquia significa governo de poucos? É uma palavra que vem do grego, Oligarquia, governo de poucos. E aí a gente tem dois partidos nesse período que revezam-se no poder. O PRP e o PRM, Partido Republicano Paulista e Partido Republicano Mineiro. E aí a gente teria que eles alternavam no poder, E aí a gente teria o quê? A política do café com leite. Quem nunca ouviu falar na tão famosa política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais, São Paulo, café, Minas Gerais, leite. Então a gente precisa trazer essa política do café com leite, que foi o quê, professora? Alternância na presidência da República entre paulistas e mineiros, que ganhou esse nome por causa do principal produto de São Paulo, que seria café, e do principal produto mineiro, que seria o leite. Houve também manipulação do processo eleitoral, e essas manipulações ocorriam de que forma? A gente teria duas vertentes, a política dos governadores e o coronelismo. Dentro dessa política dos governadores, nós teríamos troca de favores. Essas trocas de favores ocorriam sem interferência do presidente em questões estaduais e o apoio dos governadores ao poder executivo federal. Então, era uma questão de troca. Eles ajudavam o presidente, e o presidente não interferia na questão dos governadores. E aí, o coronelismo, gente, o coronelismo trazia o voto de cabresto e uma sociedade desigual e excludente, porque os coronéis impunham as pessoas para que eles pudessem votar por meio de violências, de pressões de diversos tipos, e aí traria essa questão. Passando a falar dos movimentos, tivemos diversos movimentos sociais que foram reflexos desse período de insatisfação por grande parte do povo brasileiro com o controle político dessas oligarquias, problemas sociais advindos da concentração de renda, pobreza, miséria, e nós vamos citar apenas alguns desses movimentos que ocorreram dentro desse período: revolta da vacina, chibata, Canudos e Contestado. E aí, começamos a falar sobre a revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro, o desalojamento de muitas pessoas. O Rio de Janeiro estava passando por um processo de modernização e esse processo de modernização fez com que diversas pessoas fossem desalojadas para que esse processo acontecesse. Houve também a vacinação obrigatória. As pessoas eram vacinadas de forma obrigatória, E aí, essa campanha de vacinação sem nenhuma, digamos assim, perspectiva de
de oferecer a essa população um mecanismo de fazer com que ela entendesse que era benéfica para ela, eles simplesmente vacinavam obrigatoriamente, né, por meio da força às vezes. E aí a gente teria a revolta da chibata. Vocês sabiam que essa revolta da chibata, o estopim para que ela acontecesse, foi um marinheiro que levou 250 chibatadas. Por causa disso, eles revoltaram e aí, por conta dos castigos corporais sofridos pelos marinheiros, e eles também pediam melhoria na alimentação e anistia. O que seria essa anistia? Perdão para todos os que participassem da revolta, Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, né? Antônio Conselheiro, ele diria que acabaria com a desigualdade e os pecados republicanos. Foi uma grave crise econômica social pela qual passava a região, né, do Nordeste. E aí a gente traria que em Antônio Conselheiro as pessoas viriam, né, e teriam uma visão de melhoria das condições de vida da época, tá certo? E aí a gente teria a Guerra do Contestado. Essa Guerra do Contestado foi disputas territoriais na fronteira de Santa Catarina e Paraná, um conflito sociopolítico, né? Uma construção de uma estrada de ferro em que eles queriam que ocasionasse e ligasse, né, São Paulo ao Rio Grande do Sul. É isso aí, ficamos por aqui. Um grande abraço.